Mas, Enzo, aqui passando um pouquinho, né? Queria que você falasse um pouco mais da sua avaliação mesmo, trazer os dados do PIB, né? Que foram um pouco mais, vamos dizer, menores, né? Ali, então mais positivos, né? Assim, porque a gente fala de política monetária. E a gente também teve o PCI, que se manteve estável, né? Subiu, na verdade, o 0,3%, né? O que você pode dizer desses números? Esses números acabam sendo um pouco mais positivos, muda um pouco dessa trajetória da inflação. Como é que você está olhando e avalia, na verdade, né? Ontem, né, a gente teve primeiro a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre. De fato, você teve um número pior do que imaginado inicialmente. Você tinha uma leitura de 1,6, na verdade veio 1,3, e que já era uma desaceleração considerável em relação à leitura anterior, né, de mais de 3%. E aí outros indicadores também internos, então quando você vê lá, consumo das famílias também veio para baixo. Então, de fato, parece que assim, a economia não está numa recessão, mas aparentemente está desacelerando. E aí até eu lembro, né, da outra vez que a gente veio falar aqui do PIB, tem um indicador que você olha, que você soma tanto o consumo das famílias quanto das empresas, estava acima de 3%, também ele veio abaixo, 2,8%. Então, não é um cenário catastrófico ainda, mas mostra uma desaceleração da economia. E aí hoje você teve esses dados da inflação que, no geral, vieram em linha com as estimativas, né? A leitura mensal, tanto do número cheio quanto do núcleo. Só a leitura mensal do núcleo, que veio levemente abaixo, mas mostra, né, uma inflação rodando ali no mês na casa de 0,2, 0,3, no ano ainda rodando ali perto dos 3%. Não foi, inicialmente, né, o mercado teve uma leitura positiva dos dados, porque eu acho que tirou aquele receio que a gente vinha alguns meses atrás de que a aceleração, a gente poderia ver uma inflação se acelerando. E pelo menos esse número recente meio que tirou isso do cenário base. Só que indicar que isso já resolveu o problema da inflação, eu acho que seria muito pensamento positivo, muito wishful think, né? Você ainda tem uma inflação que está rodando ali sistematicamente perto dos 3%, mesmo que esse dado venha para casa do 0,2% mensalmente, você deve ter esse índice rodando nessa casa até o final do ano. Então, eu não sei se isso daria uma liberdade para o Fed começar a cortar os juros tão rapidamente. Então, a gente vai ter reunião agora de junho, a princípio deve ser mantida a taxa de juros lá no 5,25 e 5,5. Para julho também não tem nenhuma expectativa, a grande questão fica para setembro. Se você fosse pegar as apostas de um mês atrás, a maioria esperava que o juros seria mantido no mesmo patamar de agora, 5,25, 5,5. E esses últimos dados meio que levaram um pouquinho para cima a expectativa de corte de juros. Mas ainda está bem assim próximo, está quase 50-50. Então a gente ainda vai ter que ver esses dados. É importante a gente salientar, né? Nesse meio tempo a gente teve falas de membros do Fed indicando que eles querem ver mais meses de dados desacelerando. Assim, não vão ser poucos meses, então eu ainda tenho essa dúvida se a gente vai ter o corte em setembro. Mas a gente vai ter que esperar, né? A gente tem pelo menos aí mais 3 meses com dados para frente. Mas hoje o mercado está precificando talvez a partir de setembro, mas eu ainda tenho uma certa ressalva em relação a isso. Aumentou ali a probabilidade, mas muito mas bem pouco, né? Bem pouco. Assim, a gente já tinha era levemente superior à manutenção, mas ainda assim era bem próximo 50-50. Agora só mudou um pouquinho, com mais gente achando que pode ter um corte. E aí a grande questão que fica, Paula, é o quanto dessa desaceleração da economia vai, né, quão rápido vai ser essa desaceleração. Porque nos dados que a gente teve na inflação hoje, também tem os números de consumo, né? Gastos reais e tal. E aí o gasto real das famílias veio no negativo. Antes uma expectativa de 0,1%, veio 0,1% de queda. Então a grande preocupação fica, se você manter os juros mais tempo nesse nível, talvez você tenha um impacto de fato agora na economia e traga a economia para uma situação que não seja tão positiva. E aí sim o Fed teria que atuar cortando os juros. Mas, de novo, talvez a gente teria que ver uma queda muito grande assim, na economia real para a gente ter o Fed atuando com clareza no mês de setembro. E aí, nesse meio tempo, né, se a gente tiver esse impacto tanto na economia, a gente fala do PIB, ou nos números do emprego, que começam a vir muito ruins, isso pode impactar os ativos de risco, porque as pessoas, né, vão passar a ter menos renda, consequentemente vão consumir menos, isso vai impactar as vendas das empresas. Então,
essa era a grande discussão que a gente tinha um tempo atrás, né? Ah, vai ser um pouso suave, vai ser um pouso hard landing, um pouso mais difícil, ou não vai ter nenhum pouso. O cenário do soft landing, ele tinha que dar tudo muito certo para que o Fed consiga atuar, né, desse jeito. Tipo, muitas pessoas entendem que o Fed atingiu esse objetivo, ao meu ver não, porque a inflação ainda está rodando ali perto dos 3%, mas nas outras métricas a economia não foi tão impactada, o emprego também não foi tão impactado, mas aí esses números, né, mistos estão trazendo mais à tona ou um cenário de hard landing, né, daqui a alguns meses, ou até mesmo um no landing. E aí isso pressiona mais os juros daqui para frente, né? Se a economia não estiver desacelerando, por quanto tempo a gente vai ter que manter os juros nesse nível, né? Então, essa é a grande discussão. Se a gente tiver um impacto muito grande na economia, talvez o Fed possa atuar. Mas aí, se a economia também não tiver um grande impacto, né, o Fed talvez tenha que atuar para cima. Não é o cenário básico. Alguns membros do Fed não tiram essa possibilidade, mas deixam claro, ó, a gente não quer aumentar os juros, mas a gente também não pode tirar da mesa essa possibilidade, porque a gente tem que estar aberto a todos aos cenários possíveis daqui para frente. Então, esse foi o cenário que a gente viu nesses 2 últimos dias. O mercado me parece um pouco não tão otimista, né, como estava, eu digo assim, de percepção mesmo. Acho que realmente acabou meio que caindo ali, né, na realidade nesses últimos meses com a economia. Porque no começo, eu lembro que a gente falava aqui, você até falava, nossa, 6 quedas, né, que é o conceito, 6 cortes, 6 cortes, ali nos juros. E, na verdade, você estava enxergando menos cortes. O Fed, desde o começo do ano, ele já tinha pontuado que teriam 3 cortes na visão dele. E o mercado estimava 6, 7. E aí, essa visão do mercado era até uma visão meio conflitante, porque se você está vendo mais cortes de juros que o próprio instituição, né, que o próprio Banco Central, você está imaginando que a economia vai ter um impacto muito grande, porque não teria por que o Fed cortar muito os juros se a economia estiver rodando muito bem, que é o que a gente tem observado nesses últimos meses, né? Então, sempre me pareceu, estava muito discrepante essas 2 apostas. Então, eu tinha essa ideia de que estavam errados e eu estava tendendo mais para o lado do Fed. Mas agora até o Fed já está falando que não dá mais espaço para 3 cortes. Até o Fed estava errado ali atrás. Mas, de novo, isso tudo é muito rápido, né? Então, se a gente tiver 2 meses seguidos aí com o número da economia de emprego, por exemplo, vindo muito ruim, talvez os membros do Fed falem assim, não, realmente, agora a gente já está vendo um impacto maior na economia real, a gente tem que atuar um pouco mais cedo, porque senão, se a gente postergar muito esse corte, o impacto vai ser ainda maior. Mas a grande dificuldade, e aí você comentou também, né, a perspectiva, por exemplo, era que o Banco Central Europeu começasse os cortes agora já em junho. Só que a inflação veio levemente acima, né? Então, será que a partir do momento que os bancos centrais começarem a cortar os juros e eles verem que a inflação não sei se vai se acelerar, mas vai se manter nos níveis atuais, eles vão continuar cortando juros, eles vão ter que parar o corte. Então, acho que essa sinalização seria uma sinalização muito ruim. Então, por isso que eu acho que eles preferem, né, no caso do Fed, que está com esses juros, com essa inflação mais perto dos 3%, a do SCB você pode até comentar que chegou no 2,4%, veio 2,6%, mas talvez nos próximos meses ele chegue mais perto dos 2%. Mas eu tenho muita dúvida se o Fed ele vai cortar os juros e aí os números não venham tão bons e eles não queiram fazer nada, sabe? Então, por isso que eu acho que eles estão meio que esperando para ter uma sinalização clara de que a inflação está, de fato, vindo para 2% e eles não vão ter nenhuma surpresa negativa no meio do caminho.